3h39, de volta com o estúdio CBN para falar agora sobre a vacinação contra a difteria, tétano e também coqueluche. A vacinação foi ampliada aqui em Campinas, é uma medida excepcional seguindo diretrizes do Ministério da Saúde por conta do aumento global dos casos de coqueluche. Quem explica melhor para a gente essa ampliação é a Shaula Vizelli, ela que é coordenadora do Programa de Imunização de Campinas. Shaula, boa tarde, muito obrigada por participar com a gente, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos que nos ouvem. Obrigada mais uma vez pelo convite. Bom, Shaula, queria que você explicasse, então, a partir de agora, quem pode procurar pela vacina contra a coqueluche aqui em Campinas. Então essa é uma vacina extremamente importante, que já faz parte aí do nosso calendário há bastante tempo, e agora teve uma ampliação de público, né? Então, além das crianças, das gestantes e dos profissionais de saúde que já poderiam receber a dose, a vacina foi ampliada também para outros grupos de risco nesse momento, considerando aí o aumento dos casos. Né? Então, os trabalhadores da educação que têm contato direto com crianças até 4 anos de idade, trabalhadores da saúde, daí a gente amplia para trabalhadores todos, né? Não só profissionais, mas aqueles do setor de apoio, então de limpeza, todos eles também podem ser contemplados, aqueles que trabalham na ginecologia, pediatria, berçário, UTI neonatal, também passam a ser contemplados agora, as doulas, e também os viajantes, né? Então, atletas da delegação aí, que logo mais teremos aí as Olimpíadas, então tanto os atletas quanto os seus acompanhantes, dependentes, também poderão receber a dose. Shaula, no caso, então, né, a coqueluche, apesar de ser uma doença aí que tem poucos casos, né, a gente sempre, quando fala de vacinação para coqueluche, difteria e tétano, né, a famosa tríplice que as crianças recebiam, a gente pensava que eram doenças que poderiam afetar somente as crianças. Queria que você explicasse, não é assim, né? Exatamente por isso que tem essa ampliação do público-alvo. É isso mesmo, e essa é uma vacina que ela não confere uma imunidade para a vida toda. Então, quando mesmo as crianças que receberam lá na época certa do calendário, hoje adolescentes, adultos, jovens, também podem contrair a doença. Então, não é uma vacina que vai garantir essa proteção por toda a vida. Por isso que a gente faz a análise do esquema vacinal, identifica quando foi a última dose e faz as doses de reforço ali. Então, por exemplo, gestantes, assim, fundamental que elas recebam a vacina, inclusive para proteger seus bebês, porque até completar o esquema aos 6 meses de idade, essas crianças ficam expostas. Então, é fundamental que gestantes também recebam suas doses a cada gestação. Bom, Shaula, nesse ano a gente tem a notificação aí de 2 registros, né, de coqueluche aqui em Campinas, e a cidade teve 539 casos, isso desde 2007. Apesar desse número baixo, o estado vive um alerta, né, em relação ao reaparecimento da coqueluche, e existe um surto que acontece na Europa e na Ásia. Como você disse, tem a questão aí de Olimpíadas, outras pessoas que podem viajar também para esses locais. Isso inspira uma preocupação maior aqui para a cidade? É isso mesmo, né? Então, assim, essa é uma doença que tem uma transmissão respiratória, né? Então, é aquele contato ali por gotícula. Então, uma pessoa que não tiver vacinada entra em contato com uma pessoa doente, pode adoecer. Tá? Então, essa circulação aí de toda a nossa população, esse deslocamento aí mesmo global das pessoas, aumenta o risco. E como ela está ali na Europa, a gente está na Ásia, parece longe, mas não, né? Então, o vírus se desloca rapidamente, então, com toda essa circulação, é muito importante que todas essas pessoas estejam protegidas, e por isso também que a gente vacina adultos, é justamente para diminuir também esse círculo aí de transmissão. E a gente está falando da coqueluche, né? Sobre tétano e difteria também, a preocupação é a mesma, é um pouco menor? O que você pode falar para a gente, Shaula? Aí são, né, preocupações menores, né? A coqueluche, ela tem uma transmissão mais importante, né? Então, isso pra gente, neste momento, como uma bactéria, né, de transmissão respiratória, é mais importante, considerando esse alerta do Ministério da Saúde, que a gente foque nessa questão. Por isso, até que a gente está mudando a vacina, né? Porque normalmente adulto recebe a vacina que é aquela dupla adulto, né? Que é só difteria e tétano. Agora, para essa questão de maior alerta da coqueluche, a gente está fazendo a DTPA, que é a vacina específica para adulto e que tenha também essa proteção contra a coqueluche. Shaula, essa ampliação do público-alvo é temporária, né? Existe um prazo aí já definido para a duração dessa ampliação aqui na cidade? Não, não tem. Então, por isso que é importante que as pessoas recebam a dose o quanto antes.
mesmo também para aquelas que vão viajar, aí é importante que recebam a vacina pelo menos 15 dias antes para garantir aí uma adequada proteção. Os profissionais da educação, né, principalmente antes do retorno às aulas, então quanto antes puderem procurar os nossos serviços, que estão todos abastecidos com a vacina, é fundamental. E, Chaula, um alerta também para os pais aí que nos ouvem, adultos também, né, em relação aos principais sintomas da coqueluche, quais são os sinais de alerta aí que já inspiram, né, uma preocupação, uma necessidade de que esses sintomas, nesse caso, sejam investigados? Na fase inicial é um pouco mais difícil de identificar, porque ela se confunde com qualquer resfriado, né? Então é mal-estar, nariz escorrendo, uma tosse seca, uma febre baixa, mas é uma tosse mais arrastada, que daí na fase seguinte ela pode ficar bem importante. Então é aquela tosse severa, descontrolada, que pode comprometer a respiração, deixa a criança então com falta de ar, pode provocar vômito depois por conta do excesso de tosse. Então, essas características aí são bem importantes para que a gente já procure um serviço médico o quanto antes para identificar e garantir todas as medidas de controle e tratamento. Chaula Vizelli, que é coordenadora do Programa de Imunização de Campinas, a gente acabou de receber também uma informação vinda da Secretaria de Saúde, Chaula, que agora também, a partir de hoje já, né, tem aplicação de vacina contra HPV para pessoas de até 45 anos que fizeram profilaxia pré-exposição ao HIV. Quando a gente fala também de HPV, as campanhas eram para crianças também, né? Se você puder explicar para a gente também sobre essa ampliação. Sim, então são várias novidades aí, de fato, recentes, e a partir de hoje também a gente já começa essa ampliação do público-alvo para vacina de HPV, que até então é para crianças de 9 até 14 anos, e também o resgate daqueles que ainda não foram vacinados até 19 anos. E esse público específico que foi ampliado, né, então as pessoas aí que fazem uso de medicação, né, de profilaxia, de exposição para o HIV, eles conseguiram agora serem contemplados, então pessoas de 15 a 45 anos que estão nessa condição devem receber a dose justamente por conta de um risco aumentado para adquirirem o HPV. Né? Então é importante que se protejam, aproveitando aí a ampliação, né, dessa oferta da vacina. Então é fundamental também que essas pessoas procurem qualquer um dos nossos serviços. Também é uma vacina que vai ser ofertada em todos os centros de saúde e no nosso centro de referência de IST. Chaula, nos adultos, né, quando a gente fala dessa ampliação aí da aplicação da vacina contra HPV, para esse público também adulto, pessoas de até 45 anos, para esse público, existe a mesma eficácia da vacina que existe para crianças e adolescentes também? A proteção também é eficaz? Ela, na verdade, é um pouco menor do que quando aplicada na infância, né? Justamente porque nessa faixa etária, depois do início da atividade sexual, pode ser que essas pessoas já tenham alguma exposição ao vírus, né? Então é importante que recebam, apesar dessa eficácia um pouco menor, né? Então é em torno de 70%, que mesmo assim é uma eficácia importante, que garante aí um benefício muito maior para essas pessoas. E se a gente está falando de ampliação de vacinação, a gente está falando também de uma distribuição importante. Qualquer centro de saúde de Campinas tem as vacinas, Chaula? Isso mesmo. Então, já estamos abastecidos, recebemos essa semana as doses do Estado. Todos os nossos 68 centros de saúde já têm a vacina aí à disposição da população. Tá certo, quero agradecer então a Chaula Vizelli, ela que é coordenadora do Programa de Imunização de Campinas, falando com a gente sobre essa ampliação então para a aplicação da vacina contra a coqueluche e agora também contra o HPV. Os públicos-alvos aí estarão no portal da CBN daqui a pouco, as informações completas. Chaula, muito obrigada, viu, pela participação. Uma ótima tarde para você. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. 3h48, vamos ao último intervalo aqui do Estúdio CBN, a gente já volta.